Oi, gente, voltamos. Lembre, aula 48, segundo bloco, Venezuela e também Ilhas Malvinas. Bom, agora é bem mais curto, tá? Pelo seguinte, a gente já conseguiu compreender que na América Latina, um grande problema que a gente tem é uma política social, econômica, que acaba levando a uma grande concentração de terras, concentração de renda. Ou seja, qual os maiores problemas que a gente tem na América Latina como um todo? Desigualdade social. Vocês conseguiram perceber isso nos anteriores conflitos que a gente falou? E vejam que isso existe inclusive no Brasil, tá? É que em outros países isso acabou aflorando de uma maneira diferenciada a levar, entre aspas, alguns movimentos revolucionários. E é aí que nós chegamos na Venezuela de novo. Galera, vejam comigo, tá? Na Venezuela, nós temos a maior reserva de petróleo do mundo. Guarda essa informação. Mas na Venezuela, gente, períodos anteriores, vulgo então século passado, a gente teve um grande problema. Oligarquias. Pequenos grupos ali venezuelanos, ou pequenos grupos também de estrangeiros, acabavam sendo os detentores da terra, das empresas e de toda a renda. Ou seja, uma grande desigualdade social. E é claro que dessa desigualdade social aflora o quê? Os conflitos sociais. Então, sim, os grupos, não concordo mais, eu não quero mais essa política, vamos mudar. Essa é a ideia. E aí venham comigo, gente, ó. Nós temos esse cara aqui chamado Hugo Chávez. Professor, quem é esse cara? Este aqui. Tudo bem? Este aqui. Veja um detalhe, gente. Quando nós falamos de chavismo, faz referência a ele. Mas calma, não é ele indivíduo. São as políticas que esse indivíduo estabeleceu. Mas, gente, esse Hugo Chávez aqui, ele na verdade era um militar dos boinas vermelhas, tá? Por isso que ele tem sempre uma boina vermelha no meio. Ele tenta fazer um golpe de Estado em 92. Não consegue. A tentativa de golpe dele, gente, acaba sendo feio. Ele vai preso, tá? Logo depois, ele é solto por uma aclamação popular, principalmente. O professor me explica. Galera, Hugo Chávez, ele foi preso. Mas ele consegue se comunicar com a população e fala: eu tentei fazer um golpe de Estado porque eu queria, na verdade, um governo que olhasse para o povo. Um governo que fosse voltado, para o fim da desigualdade social. Venezuela para os venezuelanos. Esse é o discurso. Esse discurso atraiu muita gente, uma aclamação popular. Ele foi solto. Quando ele foi solto, gente, ele conseguiu logo depois ser eleito. Democraticamente, eleito de maneira legal, em 98. E, galera, quando ele foi eleito, ele não foi eleito com 51% dos votos. Ele venceu com uma grande gama a mais do que seu candidato opositor. E, gente, ele como presidente, ele fala, a partir de agora, nós estamos em uma revolução bolivariana. Sim, gente, é uma revolução de esquerda, tá? Gente, toma cuidado com o detalhe. Aqui não foi uma revolução armada, como a gente pode imaginar em Cuba. Aqui não foi uma revolução armada, como a gente imagina que foi tentado fazer na Colômbia. Ela foi, na verdade, uma revolução já inserida dentro do governo, um novo governo por Hugo Chávez. Gente, dentro dessas reformas está, sim, uma reforma agrária, está estatização de diversas empresas, principalmente voltadas ao petróleo, provocando muito prejuízo às empresas estadunidenses e europeias que exploravam a Venezuela. E, obviamente, galera, isso não foi muito bem visto por algumas pessoas, mas pela população foi bem visto sim. Agora, ao mesmo tempo que a gente pode ver que a Venezuela, nesse começo do governo de Chávez, melhorou sua qualidade de vida, a igualdade social começou a melhorar, a repressão também aumentou. Gente, a repressão contra os opositores, a repressão que nós temos contra a imprensa, ela também aconteceu. Professor, era uma ditadura? Não, não é uma ditadura propriamente dita, mas é um governo bem autoritário, tá? Só que vejam que o apelo popular dele e o benefício da qualidade de vida, isso levou a população a, ok, tudo bem, concordo, estou vendo mais vantagens do que desvantagens. Galera, é nesse meio termo, então, que ele se coloca também como um grande opositor ao imperialismo dos Estados Unidos. Gente, ele não é aquele cara que só fala assim, não gosto, não vou negociar. Não, ele é o cara, vem comigo, gente, ó, que num discurso da ONU, repito, discurso da ONU, ele me leva, o livro de Marx, O Capital. Fala assim,
Esse livro aqui me fala muita coisa. E ele, inclusive, uma vez chegou e falou, olha, no púlpito, né? Tô sentindo um cheiro de enxofre. Aí todo mundo fica assim, oi? E ele continua, sabe de onde que é esse cheiro de enxofre? Porque o diabo acabou de sair daqui. Sabe quem tinha acabado de sair de lá? O presidente dos Estados Unidos. Gente, o cara não é só opositor, o cara fala assim, ó, pá! Ele enfrenta mesmo, ele fala mal. E, gente, é claro que isso acaba afastando investidores. É claro que isso leva a um momento que você fala assim, olha, esse governo não vai corroborar com os Estados Unidos. Lembrem disso. Mas como ele tem muito petróleo, gente, e lembrem, Venezuela também é membro da OPEP, galera, esse país tem um superávit econômico. Esse país tem dinheiro. Inclusive, é interessante, Estados Unidos também odeia a Venezuela e deixa explícito, mas a maior parte do petróleo venezuelano vai para os Estados Unidos. Ou seja, uma coisa é a política, outra coisa é a economia. Gente, bom, Hugo Chávez morre, 2013. Veja, ele fica bastante tempo no poder. O seu chavismo, as suas políticas de vamos voltar mais economia para o Estado, para a população, e vamos enfrentar o imperialismo dos Estados Unidos, continua. Tanto que quem assume o lugar dele é o Nicolás Maduro, que até hoje é o presidente da Venezuela. Tá? Gente, Nicolás Maduro, na verdade, já era o braço direito de Hugo Chávez. Então, entre aspas, ele seguiria a mesma ideia, a mesma ideologia. Foi o que aconteceu. Nicolás Maduro, primeiro, ele simplesmente assumiu o cargo, depois vieram as eleições, e nas eleições ele venceu de novo, mas não com a mesma popularidade. Mas ele venceu, gente, porque ele falava, ó, vamos continuar com a Revolução Bolivariana, vamos continuar com a ideia chavista. Ok. Só que, gente, Nicolás Maduro, seguindo os passos também de Hugo Chávez, foi bem autoritário. Muitas vezes interveio na economia, muitas vezes interveio na política, a ponto de dissolver o parlamento, a ponto de convocar novas eleições porque não gostou de quem foi eleito, a ponto de convocar, gente, eleições para vamos eleger políticos que vão criar uma nova Constituição venezuelana. Uma Constituição que me permita ficar mais tempo no poder, uma Constituição que me dê mais poderes para eu poder intervir mais ainda. Então, gente, percebam, na verdade, o autoritarismo de Nicolás Maduro, ele já nasceu ali com Hugo Chávez, mas ele foi aflorado. Ok. Enquanto os índices de qualidade de vida na Venezuela estavam bem, tudo bem. A população, entre aspas, aceitava. Mas, galera, com o Nicolás Maduro, nós percebemos, opa, vai surgir uma grave crise econômica. Professor, por quê? Lembra o petróleo, que sustenta a economia? Teve uma queda. Gente, na hora que o petróleo, que é basicamente a única parte grandiosa da economia venezuelana, cai, é claro que eles entram em problemas. Gente, a economia venezuelana não é diversificada. Como resultado, problemas, tá? Mais ainda, a intervenção estatal inibe o investimento de fora. Então, nenhum mega empresário fala assim, vou investir na Venezuela porque eu tenho confiança nela. Não. Então, gente, essa política autoritária e essa economia muito dependente do petróleo provocou a grave crise. Gente, com grave crise, mais pobres, mais pessoas passando fome, como resultado, insatisfação com o próprio governo. Esse é o momento que você fala assim, mas esse governo vai cair? Calma lá, tá? Crise política, ou seja, para tentar segurar a insatisfação popular, ele foi lá e cometeu, mais medidas autoritárias, como dissolver o parlamento. Suspensão do Mercosul. Lembra que ele entrou no Mercosul? De repente, não, medida autoritária a gente não aceita. Está suspenso. E aí nós temos a crise humanitária, porque a crise econômica, ela só se agrava, se agrava, se agrava. E mais ainda, nós temos algumas sanções econômicas feitas pelos Estados Unidos. E é exatamente nesse momento que você fala assim, opa, e agora? Como que a gente faz? Gente, temos problemas. Vamos seguir? Assembleia Constituinte Maduro anula o parlamento da Venezuela. Comentei para vocês, 2017. E aí chegamos num momento muito polêmico. Maduro vence eleição na Venezuela, isso em 2018, há umas novas eleições, marcada por denúncia de fraude, boicote da oposição e alta abstenção. Em 2018, gente, rolou eleição, mas
teve tanta acusação de fraude, mas não contaram o voto, etc. e tal, que muitos países não aceitaram o resultado. O que isso quer dizer? Que o Maduro, oficialmente, ele é o presidente da Venezuela. Mas para outros países, a Venezuela não tem o Maduro como presidente. Então, uma coisa é a política interna, outra coisa é a política externa. Galera, para a legislação, Constituição venezuelana, Maduro é o presidente. Ponto. Mas é nesse meio de contexto de, peraí, mas se você não aceita quem vai ser representado lá fora, etc e tal, que me surge um outro rapaz. Este cara, Juan Guaidó. Juan Guaidó se declara presidente interino da Venezuela e é reconhecido por Brasil, Estados Unidos e outros países, tá? Gente, Juan Guaidó era um cara do legislativo, era o presidente do legislativo na época. Ele fala, olha, se nós não temos um presidente, porque ele não aceitou a eleição, eu, como presidente do legislativo, eu sou o novo presidente. E aí ficou aquela polêmica, pera, mas quem que é o presidente em si? Gente, alguns países falaram, é o Maduro. Outros falaram, é o Juan Guaidó. E aí fica na dúvida. Gente, para comando interno, novamente, Nicolás Maduro manda. Ele está com as Forças Armadas do seu lado. Então, tirar ele do poder não é uma coisa simples, tudo bem? Ao mesmo tempo, para questões internacionais, por exemplo, deixa eu negociar com alguma empresa venezuelana, eles vão chamar o Juan Guaidó, no caso o Brasil, no caso Estados Unidos, já que ele é o reconhecido por outros países. Gente, é uma polêmica muito grande, tá? É claro que existem as acusações. Gente, Nicolás Maduro sofre diversas, mas assim, muitas acusações de corrupção, de fraude, obviamente, tá? Mas muito vinculado à ideia de narcotráfico e desvio de grana por petróleo. E isso seria uma acusação para impeachment. Só que lembrem, gente, ele tem nas mãos dele o exército, também tem a parte do judiciário e também legislativo. Então ele conseguiu se munir de poder para continuar. O Juan Guaidó, ele é muito acusado, na verdade, de ser financiado pelos Estados Unidos e outros países que querem derrubar a Revolução Bolivariana. Então, gente, é muito complicado aqui a gente falar, mas quem está certo, quem está errado? Não existe isso na geopolítica. Existe, na verdade, entender o que esse cara tem de interesse, poder, e o que esse cara tem de interesse, poder. Quem quer permanecer com este cara? As oligarquias desse momento. Então, quem está ganhando dinheiro na Venezuela, que é o Maduro. Agora, quem quer o Juan Guaidó? Principalmente Estados Unidos, que conseguiria tirar um governo contrário a ele. Beleza, tá? Gente, crise deixa 3,7 milhões passando fome na Venezuela, tá? E aqui é independente da questão governamental. Gente, existe uma crise humanitária na Venezuela muito forte. Por um lado, pela economia muito ruim de estar dependente do petróleo e medidas que afastaram o investimento estrangeiro, ou seja, culpa do governo, e também existe os embargos econômicos feitos por Estados Unidos. Ou seja, dois culpados, cuidado, tá? Crise migratória na Venezuela afeta 1,1 milhão de crianças, diz a Unicef. Gente, a crise está tensa, as pessoas fogem. Grande parte dela foge aqui para o Brasil. Aí vejam, nossa, tem muito venezuelano vindo para o Brasil. Mas também tem muito vindo para a Colômbia, tá? E muito mais do que vindo para o Brasil. Então, o detalhe é, eles estão fugindo para o lugar mais próximo, é claro, tá? Mas não é só para o Brasil. Muito cuidado com isso, tá? E chegamos aqui, ó. O que se sabe da Silvercorp? Por que isso, né? Empresa que organizou tentativa de sequestrar Maduro na Venezuela. Gente, isso é deste ano, maio de 2020. Acontece que, do nada, o Maduro vai lá e publica uma notícia de que ele prendeu um bando de mercenários estadunidenses que estavam tentando entrar na Venezuela para praticar um golpe. Aí todo mundo fica assim, nossa, oi, como assim? Isso é uma intervenção estrangeira, né? Gente, na verdade, a Silvercorp, ela é uma empresa, sim, é uma empresa privada dos Estados Unidos, que, dito por eles, tá? Com busca na tentativa de tirar o Maduro e pegar o resgate que os Estados Unidos ofereceu por pegar o Maduro, opa, a gente vai tentar sequestrar o Maduro e outras pessoas.
Só que nisso, gente, qual que é a acusação? No primeiro momento, informações privilegiadas que o governo estadunidense deu para a Silvercorp. Opa, isso é intervenção estatal. Ao mesmo tempo, Juan Guaidó se encontrou com a galera do Silvercorp, ou seja, Juan Guaidó, ele tentou promover um golpe. E aí o Maduro foi lá e conseguiu prender esses caras. Então, gente, o caos só piorou. O caos político. Porque agora tem uma tentativa de golpe, não é mais uma tentativa de negociação política, impeachment, não. Era prender o cara. E lembrem que a Silvercorp, ela na verdade queria o dinheiro que os Estados Unidos estavam oferecendo por prender Maduro e também os seus aliados. Tem uma questão tensa aí no meio, tá? E aqui chegamos. Justiça britânica reconhece Guaidó como presidente em caso de ouro da Venezuela. Isso é complicado. É claro que todo país ele tem dinheiro guardado em bancos de outros países. É uma questão de segurança. Brasil faz isso, Colômbia faz isso, Venezuela faz isso, Estados Unidos faz isso. E agora, na crise humanitária, grande parte desse dinheiro, o Maduro pediu. Falou, ó, me dá esse dinheiro para eu tentar apaziguar a situação. Lembra que ele também tem os seus interesses pessoais, tá? E aí os britânicos falaram, não, porque você, Maduro, não é o presidente. Ele falou assim, não, eu sou. Não, eu reconheço o Guaidó como presidente. Então, se o Guaidó pedir, eu dou para o Guaidó, não para você. Galera, ok, é uma briga política. Quem se ferrou? A população, que não teve. Pessoal, mas por que os britânicos fizeram isso? A mando do governo estadunidense, que está criando alianças com os britânicos após o Brexit. Então, existe essa pressão. É importante. Estados Unidos apreendem combustível iraniano enviado à Venezuela. A Venezuela tem bastante petróleo, mas não consegue refinar esse petróleo, fazer gasolina. Com a crise humanitária, não temos nem gasolina. O Irã ajuda, manda gasolina. Estados Unidos já falou, não, vai mandar não. Embargo econômico. Professor, mas essa gasolina não ia ajudar a população? Ia. Professor, mas essa gasolina também não ia ajudar o Maduro a ficar mais tempo no poder? Sim. Estados Unidos não quer essa ajuda. Tá? Isso é de agosto deste ano 2020. E aí nós temos uma assinatura de 31 países, incluindo Brasil e Estados Unidos, que pede eleições livres na Venezuela. Gente, o caos está muito grande. E sim, como resolver o caos? É difícil, tá? Mas grande parte da solução sai por novas eleições. Quando vão acontecer? Não sabemos. Quem vai ser eleito? Não sabemos. Mas o principal, as eleições serão aceitas pelos países? Porque não é só ter eleição. Ela tem que ser aceita pela comunidade internacional e pela população. O problema é essa grande polarização que existe lá dentro, por um lado e pelo outro. E quem sofre, no final das contas, é a população nessa grave crise humanitária. Fez sentido? Tudo bem? Galera, muito rápido agora, a questão das Ilhas Malvinas, ou também chamada de Ilhas Falkland, tá? Galera, primeiro, se eu falo Ilhas Malvinas, é porque eu estou dando para a Argentina essas ilhas. Se eu falo Falkland, é porque eu estou dando para o Reino Unido. Senhor, me perdi. Vem comigo. Essa ilha em questão está aqui, ó, bem no extremo sul da América do Sul. Tá? Só que, gente, olha a distância que eu tenho do Reino Unido, olha a distância que eu tenho da Argentina. Eu sei que por uma questão de localização, vocês vão falar o quê? Mano, é argentino. Ok, mas vem comigo na história, galera. Atualmente, ele é um território ultramarinho britânico. Ele pertence ao Reino Unido. A ONU fala, comunidade internacional, mano, é do Reino Unido. Ok. A população, majoritariamente descendente de colono britânico. Então, aqui a gente entra numa questão social. Sim, gente, embora tenha uma proximidade com a Argentina, a maior parcela da população que mora aqui, ela é descendente dos ingleses, dos britânicos. Porque teve uma colonização britânica. Então é complicado. Gente, se você perguntar para a população das ilhas, eles vão falar, não, a gente é britânico, né? A gente não é argentino. É uma questão de herança, tá? Mas, galera, eles fizeram referendo em 2013, ou seja, não é só achismo. E a população falou, não, é britânico. Então, por uma questão social, repito, eles são britânicos. Por uma questão de proximidade, ok, eu entendo o nosso problema, mas por que toda essa discussão? Gente, em 82, nós tivemos a Guerra das Malvinas, que na verdade foi o governo argentino lutando contra o Reino Unido
para ganhar essas ilhas. Opa, vou pegar para mim. Professor, mas tem bastante coisa por aqui, tem bastante pesquisa, tá, galera? É um território, a gente pode ter pesca, sim, a situação econômica é favorável. Não que você, pegando essas ilhas, vai acabar com a crise na Argentina, não é isso, tá? Mas tem uma certa economia. Agora, vocês vão perguntar, professor, mas por que a Argentina quis fazer essa guerra? Ditadura. Nacionalismo. Professor, não entendi. Gente, nós tínhamos uma grave ditadura na Argentina, extremamente violenta, extremamente repressiva. E de repente você fala, não, o inimigo não é a gente, o inimigo são os britânicos. Nós vamos defender o nosso processo. Gente, sim, a população engoliu. Porque a população começou, não, verdade, ó, a gente está com um grande problema aqui, mas olha, eu estou me distraindo com outro problema. Qual? Malvinas. E consegue, tá? Gente, nesse momento, beleza, é meio que óbvio que os argentinos perderam a guerra, né? Porque, gente, britânicos, tá? Eles não conseguiram. Mas até hoje existe, dentro do contexto da sociedade argentina, a ideia de que as Malvinas são deles, porque foi criada uma ideia de nacionalismo. É nesse momento lembrar, então, quando você fala para um argentino, gente, fale Malvinas. Quando você fala para um europeu, é Falkland. Professor, e para a comunidade internacional? É Falkland. Independente do que a gente possa achar, mas, pô, professor, pela proximidade, mano, tem que ser argentino. Galera, pela comunidade internacional, é britânico. E pela população que mora lá, é britânico. Tá? Mas lembrem que essas guerras aqui, gente, foram mais voltadas para, entre aspas, distrair a população de uma ditadura militar, enaltecer a ideia do nacionalismo. Tudo bem? Fechado? Bom, galera, aqui vamos começar o terceiro bloco. Até já já.